programa de hoje, o polivalente vice-líder da oposição na Câmara. Eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Um baita jornalista e cientista político que bate de frente sem medo da canhotagem. Mas poderia cortar a palavra dos deputados porque o regimento lhe permite isso. Vereador aos 18 anos e hoje deputado federal reeleito pelo Rio Grande do Sul. Ser irônico, um deboche ao povo brasileiro. Prepare o chimarrão que hoje tem Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten, vem pra cá. Ô deputado, obrigado pela sua presença. Deve estar indo para Brasília. Sempre dá essa paradinha aqui. Paradinha infernal, esse trânsito. Você deve odiar vir aqui, mas obrigado pela sua presença, viu, Marcel? Ótimo. A participação aqui compensa. Você sabe que a última vez a gente tava lembrando, você estava muito desanimado. Tava tristão. Tava batido. Você estava muito triste. Tava um herói abatido. Eu quero saber como é que você está hoje, depois de 100 dias sem picanha. É complicado, 100 dias catastróficos, né? Mas eu tô, assim... Primeiro, obviamente, a gente se sente um pouco, eu já falei em outras entrevistas, vou repetir aqui, como uma pessoa que está jogando um jogo de tabuleiro, está chegando perto do fim, está quase comemorando a vitória e joga os dados, dá volte para casa um. Né? Então a gente está vendo esse retorno ao passado, mas pelo lado meio cheio do copo, as coisas estão acontecendo tão rápido e o desastre é tão fácil de perceber, e o povo, via aí o Fuzil fazendo entrevistas, está claramente percebendo o engano em que aqueles que votaram no Lula caíram, que eu não vejo sustentabilidade para esse governo por muito tempo mais. Então, o que resta é a gente continuar trabalhando. Estava mesmo agora há pouco listando os motivos para impeachment, e acho que de todos os incisos da lei de impeachment foram praticamente todos em 100 dias. Né? Mas você acha que vai ter impeachment? Eu acho que é difícil. Tem que ter. Sério? Eu não tenho dúvida disso. Tem que ter. A gente já protocolou. Mas vai virar igual o Peru, agora cada ano mas já protocolou. Pois é. Vamos fazer o quê? Nós não temos sistema parlamentar de governo, que eu defendo. Eu prefiro um sistema parlamentar de governo, com o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento, o chefe de Estado independente do primeiro-ministro, e assim, se houver troca de governo, não tem tanta crise institucional como acontece no sistema presidencialista, né? A gente teima em optar como o nosso sistema, que só dá certo, e ainda assim com várias ressalvas, nos Estados Unidos, porque lá o presidente tem muito menos poder do que o presidente da República Brasileira, porque tem muito mais poder nos municípios e principalmente nos estados. Já no Brasil e também nos outros países da América Latina, praticamente todos que adotam o presidencialismo, o poder é muito forte na União, muito forte no governo central, que o populismo e a demagogia acabam sendo instrumentos porque ele que distribui utilizados ele distribui as verbas. Ele distribui o negócio lá pra turma, o cheque. Exatamente. O Mota comentou isso, Marcelo. Primeiro, seja bem-vindo. Obrigado. Da Petrobras. Na verdade, ele falou que a Petrobras vai cancelar a política de paridade de preço. Na verdade, foi uma fala, pelo que entendi, do ministro, mas ainda precisa do Congresso para poder sair dessa política. E por falar nisso, também teve a pedalada no saneamento, que a gente falou aqui, que foi o maior atraso que o Brasil teve. Porque esse negócio de saneamento aumenta a desigualdade e pobreza. O que pode ser feito para reverter isso, que seria um grande retrocesso no meu entendimento? Olha, em primeiro lugar, essa pedalada no saneamento é completamente ilegal, né? Porque ela faz por decreto a alteração de uma lei aprovada. Dois decretos. Por dois decretos, uma lei aprovada. Tanto é que nós protocolamos, então, um projeto de decreto legislativo para reverter essa decisão do governo Lula, e ele pode ser pautado a qualquer momento na Câmara dos Deputados. Está lá, mais de 40 deputados já assinaram o PDL, que não é um PDL, apesar de ser de minha autoria, de minha iniciativa tão somente, pelo contrário, é da oposição. O deputado Carlos Jordi, que é o líder da oposição, vai protocolar o requerimento de urgência para esse PDL, para a gente poder votar logo, porque na verdade o que estão fazendo é condenando o cidadão brasileiro a viver no meio do esgoto. É muito triste, justamente o PT... estatal. Exato. E para quê? No fundo é para quê? É para beneficiar os apadrinhados políticos, as estatais, carreta furacão, os sindicatos. Falando em carreta furacão, eu pedi para a assessoria listar os 100... Porque eu disse assim, 100 dias foi tanta coisa, vamos tentar chegar em 100 ações catastróficas nesses 100 dias, a gente está com dificuldade de tirar algumas, porque passou de 100. Tem mais de 100? Tem mais de 100, inclusive algumas que vão ser retiradas por uma questão de
rigor científico por causa do recorte temporal. Teve coisa que aconteceu ainda antes do Lula assumir, que foi a PEC da gastança, do estouro, Argentina, como é que nós chamamos ela. É um absurdo. Mas, ô Marcelo, todo mundo pergunta da CPI do dia 8 de janeiro. Você que tá lá dentro, como é que você avalia? Vai sair, não vai sair? Vai ou não vai, Marcelo? Ela vai... Vai. E eu trouxe aqui, inclusive, uma coisa que eu não apresentei em nenhum lugar ainda na imprensa, uma série de cartas que foram escritas por mim, não necessariamente para mim, mas para os parlamentares que fossem visitar os presos na Papuda e na Colmeia. E essas cartas já são reveladoras dos abusos de autoridade cometidos para prender as pessoas em primeiro lugar, porque as prisões foram praticamente todas completamente ilegais, independentemente se quebrou ou não quebrou. Obviamente que quem quebrou precisa ser responsabilizado, mas as prisões foram completamente ilegais. E além disso, o que nós percebemos é que houve uma omissão gravíssima do governo e um conluio, eu posso dizer isso hoje com uma maior tranquilidade, do Ministério da Justiça e do ministro Flávio Dino para que as coisas acontecesse. É um absurdo que o chefe da Polícia Federal, indicado pelo Flávio Dino, às 23 horas e 22 minutos do dia 8 de janeiro, pedisse a prisão do Anderson Torres, que era então secretário de Segurança do Distrito Federal, e do chefe da Polícia Militar, repito, às 23 horas e 22 minutos, e ainda no mesmo dia 8 de janeiro, o Alexandre de Moraes assina 9 páginas concordando com o pedido de prisão e mandando os dois para cadeia. Assim, não existe em menos de 38 minutos escrever as 9 páginas justificando por que prender os dois. Então existe aí uma suspeita, no mínimo, para usar essa palavra que é necessária quando a gente se manifesta, muito grande de que houve ali um grande conluio para que as coisas, no mínimo, se agravassem. E que chegássemos a esse ponto. Então, enfim... Até eu posso deixar aqui. Mas isso está tudo documentado? Ou... Muita coisa já documentada, muita gente vai para a CPI? Vai para CPI? Vai ter que ir, vai ter que ir. Mas vai ter a CPI? Só dá uma olhadinha por cima aqui, você já vai ver o terror. Olha. Não tem página, são cartas mesmo. Ah, são cartas. São cartas. Aqui, ó, tem uma que não está identificada, que eu posso ler aqui. Que eu postei e que repercutiu muito, diz assim, é uma mulher presa na Colmeia. Essas coisas me chocam, sabe? Porque tinha gente lá, algumas já foram soltas, mas ainda tem gente presa. Doente, tinha um homem com um saco de colostomia, bolsa de colostomia, perdão, caminhando lá. Outro com laudo de deficiência mental, que eu fui atrás, depois na prefeitura, peguei o nome de todo mundo, eu faço as coisas com seriedade, não sou de jogar fake news na mídia, e eu fui ver comprovadamente com deficiência mental e preso lá. Que loucura, hein? Na Papuda. E os caras do MST... Não, quer saber? Outro caso interessante, encontrei ele se identificou como vendedor itinerante. Numa das celas. Ele chegou pra mim e eu disse, você é vendedor itinerante? O que você estava fazendo? Vendendo bandeira e coisa do... Sei lá, do Bolsonaro. Não foi muito específico. Disse, mas você veio de graça? Que é a primeira coisa que eu perguntava. Muita gente teria vindo de graça nos ônibus e, de fato, tenho certeza que aconteceu com muitos. Mas ele disse, não, eu paguei R$580. Eu disse, valeu a pena. Ele puxou um maço de dinheiro e ele disse, tá aqui, ó, R$4.000. O homem que vendia as bandeiras no QG, preso. E a carta da mulher aqui na Colmeia diz assim, ó, cheguei no QG às 20 horas, ela se refere ao domingo, ou seja, depois que tudo aconteceu. Quando saí da minha cidade, ainda podia estar na frente do QG. Desci do ônibus e vi a confusão porque na estrada não havia sinal de internet. Todos correndo e assustados. Então, com medo, corri para me abrigar no QG. Ela escreve, inclusive, QJ aqui, né? Botar um SIC do lado. A Federal tentou invadir, o Exército não deixou e pela manhã fui presa, acusada de invadir e destruir. Aí tá aqui, cartinha dela, que eu postei no meu Instagram. E foi, assim, um exemplo de tantos que se poderiam dar de relatos. Quer dizer, ela nem teve lá. Não estava lá. E foi presa no dia seguinte. Ela correu com medo da história, né? Vendo a situação. Ela não chegou a estar lá. Ela chegou no QG às 20 horas, porque alguns ônibus chegaram para uma manifestação que haveria de acontecer no dia seguinte, na segunda. E não essa do domingo, que acabou descambando para uma depredação repudiável, que precisa ser condenada e as pessoas responsabilizadas. Agora, aquelas que de fato quebraram patrimônio público. E diferentemente também do que acontece com os movimentos de esquerda. Alguém falou aí, MST, CUT, quebra tudo, não dá nada. Sim. Que é muito pior, né, também, você invadir uma propriedade privada do que uma, né? Se você pensar bem, o crime é muito maior, horrível, né? Tudo é Entrar horrível, na casa de qualquer um, vai lá, quebra tua casa, tua propriedade, do que...
Nada disso tem cabimento. Acho que a violência não se justifica. O que a gente está vendo, porém, é que nós estamos num momento tão drástico da democracia brasileira, em que o judiciário está passando por cima do que diz a lei e a Constituição, que tem muita gente partindo para aquilo que não devia. Nós tivemos, inclusive, pouco divulgado, um suicídio em Brasília, de um cidadão que ateou fogo no próprio corpo e gritando que não aceitava mais a ditadura do Alexandre de Moraes. Meu Deus. Isso praticamente não foi tema da mídia, mas, infelizmente, foi um suicídio que cai na conta dessa extrema desordem institucional que a gente está vivendo e, em larga medida, provocada por ações do Supremo Tribunal Federal, que, para concluir, respondendo à tua pergunta, precisam ser averiguadas não só pela CPMI, essa do 8 de janeiro, como a CPI do abuso de autoridade, que eu estou propondo, ainda faltam 38 assinaturas, para que seja novamente protocolada como foi ano passado, e a gente possa ir atrás também desses abusos de autoridade e reequilibrar o Brasil. Mas aí não vai ser muita CPI, ô Marcel? Eu acho que aí não importa, vai... O que importa, eu acho que tem tem CPI prioridade. do MST, CPMI do... Escolheu uma, não? A CPI do MST vai funcionar, tem que funcionar, a CPMI do 8 de janeiro tem que funcionar, e eu entendo que a CPI do abuso de autoridade tem que funcionar também. Ela tem efeitos mais Mas e o Lula? duradouros. E o Lula? Lula tem que cair, né? É um absurdo tudo que está acontecendo. O Lula não vai querer, mas pô. a gente tem Claro que não. Porque o Lula, você pensar bem, ele tá com a bigorna da realidade. Sim. Ele não imaginava que seria é pesada. 23 e não é 2003. E a bigorna tá pesada pra ele. Essa bigorna da realidade. Cada semana pesa mais. Mas aqui que me parece, ele tá num ritmo de ódio e rancor tão grande. Opa. Que é o seguinte, se você olhar para a história do PT e do Lula, quando ele assume o poder em 2003, que você mencionou, ele precisa tomar uma série de atitudes para agradar o mercado. Então ele traz o Meirelles, põe o Palocci na Secretaria da Fazenda, faz a reforma da Previdência no início do governo dele, uma reforma menor do que a do Bolsonaro, mas foi feita, e perde aliados mais radicais, tanto é que muitos deles saem do PT. Marinha, que virou tudo PSOL lá. Quem mais? O Babá, essa turma aí que saiu para fazer o PSOL. Isso. O que acontece depois quando você olha para frente? Sérgio Moro, Operação Lava Jato, pedaladas da Dilma. Os mais ligados ao mercado, a turma que o Lula achou que tinha agradado lá atrás, convidam Sérgio Moro para dar palestras nas instituições comerciais, etc. Vibram com o impeachment. Bota um pato aqui na Paulista. Sim. Vibram com o impeachment da Dilma e depois com a prisão do Lula. Ou se o Henrique Meirelles, que desejou boa sorte agora, o Armínio, que disse que está com medo, né? Que fizeram ele... Arrependido. Fizeram ele, algum deles esteve na prisão em Curitiba visitando Lula? Não. Mas se você for ver quem ele está botando no governo mais próximo, são esses radicais que, apesar de terem sido chutados lá atrás, foram na cadeia visitar ele. Tem vários ministros dele que foram na cadeia. Então, mas isso era óbvio que ele ia fazer. Porque a companheirada ficou com o Lula. Ninguém solta a mão de ninguém, né? A companheirada foi lá. É que nem lá. Se você é direita, o cara da direita vai preso, nem cigarro tira. Só a mãe. O Lula foi até a Janja. Só a mãe. A Janja foi lá que ele conheceu a Janja. Se casou com a Janja. Tá falando que ninguém abandona. Ninguém abandona. Agora a direita fica lá. Só vai a mão. Fica os veinhos lá escrevendo cartinha. Se ninguém abandona e você é líder da oposição, o que você acha do papel do Bolsonaro? A direita ela está unida? Só antes, quanto à questão das cartinhas, acho que é interessante lembrar esse ponto das pessoas se manifestarem e mandarem cartas para quem chegava lá, e logo depois Alexandre de Moraes proíbe a visita de parlamentares. Meu Deus. Sabe, parlamentares do PT, da esquerda, mas não importa, pode ser de qualquer partido, vão lá visitar os maiores homicidas, estupradores. E direito tem o preso tem esse direito de receber as visitas de parlamentares que estão lá para fiscalizar a administração direta e indireta, para saber se estão recebendo realmente o tratamento adequado, por mais que estejam presos. Nesse caso, o Alexandre de Moraes, depois ele voltou atrás, teve a petulância, o desplante de proibir a visita de parlamentares. Então dentro daquilo que você falou, 2 pesos e 2 medidas, indesculpável. Quanto à questão do papel do Bolsonaro, ele agora voltou, não sei exatamente o que ele tem feito nos últimos dias, eu imagino que ele tem um receio também de que muita coisa possa se virar contra ele, apesar de ele ter estado fora do país durante o período das manifestações, essas que acabaram com prisões. Então não vejo também muito como implicá-lo, a não ser pelo fato de que
assim como eu fiz e outros parlamentares de direito fizeram, ele não recomendou que as pessoas saíssem de frente dos quartéis. Acho que até aqui no próprio programa do Pânico, se eu não estou enganado, eu falei que o mais adequado era as pessoas irem protestar diante do Congresso, obviamente que sem violência, e não diante dos quartéis. Eu falei em público várias vezes. Foi. Bolsonaro não fez, e no meu entendimento ele deveria ter feito isso naquela época. Agora, fora tudo isso, o que mais me importa é que todos os atores que estão à direita, sejam liberais, sejam conservadores ou bebam em ambas as fontes, estejam unidos nesse combate a um desgoverno que não é nem, eu diria, de esquerda. É um governo realmente com viés totalitário e que perdeu completamente a vergonha de dizer o que quer. Sim. O Dirceu disse ontem que quer ficar 12 anos no poder com o Lula reeleito e o mesmo grupo no poder. Com a popularidade do Lula hoje caindo desse jeito, isso significa o quê? Ditadura pelo poder, pela força, porque o poder popular não está do lado dos caras mais. Isso já se percebe. Se a eleição fosse hoje, acho que está muito claro, o Lula não ganharia. Então, isso é muito grave. Então, quem está na direita tem que deixar de lado. E quem está no centro, e mesmo quem está numa esquerda mais moderada, tem que deixar de lado as diferenças e dizer, olha, isso aqui nós não queremos no Brasil, nós não queremos uma Cuba, uma Venezuela aqui, uma aqui que é a Nicarágua e assim por diante. Mas o Lula não agrega mais. Você viu o Lula lá em... Onde foi que ele foi ver a chuva lá? Foi Piauí? Pra onde foi agora? Maranhão. Já tinha meia dúzia Maranhão. ali, ó. Tava lá, deu tchau pra turma. Tinha 6. Ô, Marcelo... Tava fraco. O Lula tá fraco, hein, Lula? Que bom. Turma não tá muito... Continua assim. Não tá muito... Tá animado, não igual tá muito Coldplay. animado. Ô, Marcelo, Não tá o agora, show do Coldplay. esse poder agregador que o Lula tinha, a gente tá vendo que tá perdendo a força. Ele não tem mais como agregar da maneira que ele é acostumado a fazer isso com a turma, né? Eu queria saber de você, estando lá dentro, no Congresso, como que repercutiu essas questões da CPMI, as assinaturas que alguns tiraram, outros adentraram. Essa turma que tirou, teve alguma pressão? Você sentiu que eles ficaram meio com a toba na mão? Falou, ixi, eu tirei, eu acho que eu fiz uma cagada porque fiquei condenado a não ser mais eleito. Porque a turma não é mais idiota, a turma tá vendo toda a movimentação que estão fazendo pra melar isso e outras coisas também, né? Nossa, foi uma reação terrível, assim, contra muitos, né? Que retiraram as assinaturas, inclusive alguns recolocaram as assinaturas depois. Ah, é? Recolocar, até para botar os aplausos aqui, o pastor Gil, por exemplo, lá do Maranhão, tinha retirado e colocou de volta, né? Foi um cara que retirou, mas depois disse, olha, eu vi que não deveria, eu não sei quais foram os motivos, não dá pra saber, né? Mas deixa assim, eu perguntar um negócio pra você. Comigo ele não falou. Deixa eu perguntar um negócio pra você, muito da interna. Muito da interna. Opa, Entre nós. Não, Direct. porque é o seguinte, você sabe que eu achei... Porque é o seguinte, os caras não conseguem entender o negócio do tal do centrão, né? Porque o cara fala, na época do Bolsonaro, fala, porque esse governo de coalizão, você precisa de muita gente pra indicar pra uma... Porque, porra, o governo é grande. Não, cargos, você precisa de muita gente pra indicar. Quando o Lula ganhou essa eleição, eu falei, puta merda, esses caras já vão, Lula já vai chegar, já vai dar um distribuir cargo aqui, isso. um cargo ali, outro cargo lá. Mas parece que eu não sei se é que falaram, puta, é ruim, hein? Esse PT é ruim. Porque o PT é ruim. Claro. O PT é ruim. Você tem certeza? O cara que já teve um prefeito do PT, um negócio do PT... Esquece. Tem um histórico. Puta, Na minha cidade, Dois Irmãos teve, nunca mais. O cara, será que os caras falam... Dá pra repetir isso aí. E não entraram tão meio na oposição. Essa oposição me parece ser uma oposição, não é a mesma. Não entrou no jogo. Não entrou no esquema. Precisa ver quanto papai vai gastar com a turma. Mas tem que ser muito dinheiro. Isso entra muito com a pergunta anterior que foi feita sobre a questão da repercussão das assinaturas e da retirada. Eu vejo que nem prometendo muitos cargos, porque eu não sei exatamente o que fez alguns deputados retirarem, mas certamente tem a ver com aquilo que saiu na mídia, né? Verbas, cargos. E às vezes é uma coisa pequena lá no município, na região, e o deputado faz o cálculo. Não, mas se eu ganhar isso aqui para agradar fulano ou beltrano que me ajudou na campanha, eu pago o prejuízo de uma... semana de pau nas redes sociais. Sim. Mas dá para ver que não está sendo suficiente. Por quê? Porque não tem base popular de sustentação mais o governo. Aliás, nunca teve. Se a gente for pensar, o Lula ganhou por uma margem muito pequena, com todas as perseguições que o Bolsonaro sofreu, que a própria justiça eleitoral fez em relação à sua candidatura. Isso aí ficou muito límpido, muito cristalino. Sim. Foi uma diferença muito pequena, sem contar os votos em branco, os votos nulos e quem não foi votar. Então nós temos uma maioria já expressiva da população que não aceitava
Nenhum dos dois candidatos nisso significava que não aceitava o Lula também. E agora, quando entra com um governo desastroso desses, que as pessoas veem assim, que enfim, não, alguém falou da picanha, aí não tem picanha há 100 dias, até disseram que os padres na sexta-feira santa passada disseram que não seria mais... Hóstia. Como é que é? Não seria Não, hóstia? que comer picanha não seria mais pecado. Seria milagre, não é milagre. Isso? Seria milagre. Tava liberado até o... Exato. Eles liberaram. Ô, deputado. Então, mas enfim, brincadeiras à parte, sou meio ruim piadista. Não tem muito o que fazer com um governo sem sustentação política, a não ser trabalhar para demonstrar os seus erros, e o resto vai acontecer naturalmente, e por isso que eu acho que acaba desembocando um processo de impeachment. Aí vai uma vírgula. Até porque o vice do Lula é um cara que é completamente identificado hoje e que é o cargo, establishment. Né? E ele é craque nisso, né? Mas vocês são de São Paulo. Isso aí, ele tem muita experiência nisso. Explica pra dona Virgínia, que não acompanha a rede social e tal. E é assim, você diz, pois ela está ouvindo, você fala, nós vamos protocolar o impeachment, eu sou o vice-líder da oposição, e nós vamos fazer e deixar de fazer e acontecer. Só que quando vocês dão o próximo passo, quem protocola, quem bate o martelo para isso evoluir, para a queda do presidente, não é do time deles? É o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, certo? Assim como o impeachment de ministro supremo é o Rodrigo Pacheco. Que é o presidente do Senado. Então é fácil dar o segundo passo? Não é fácil dar o segundo passo. Ele depende justamente de pessoas na rua, e é por isso que hoje nós vivemos um momento muito diferente dos momentos de 2014, 2015, 2016, que eu vivi muito ativamente como organizador de manifestações no Rio Grande do Sul, porque naquela época era o povo que empurrava os deputados em direção à oposição. Hoje, com uma oposição muito mais vitaminada e muitos mais deputados de oposição do que tinha naquela época a oposição do PT era o PSDB, não preciso falar muito. Vocês sabem que era algo muito menos forte, né? Que hoje a gente está na situação inversa. Em vez do povo empurrar os parlamentares, porque estão com medo, 8 de janeiro, aquela coisa toda, são os parlamentares que precisam dar a tranquilidade, o conforto para o povo voltar às ruas. E é por isso que o nosso papel na Câmara hoje, como oposição, é muito importante, muito mais do que no passado, até para sensibilizar eventualmente, além do povo ir para a rua, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, a pautar um pedido de impeachment. Porque, como eu disse, o nosso pedido de impeachment, porque eu assinei junto, mas o autor, justiça seja feita, foi o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele trata de um tema que, assim, em qualquer país do mundo sério, seria alvo de impeachment imediato. Um presidente da República dizer, primeiro que quer, não vou usar a palavra, vou usar um sinônimo mais brando, ferrar o Sérgio Moro. No dia seguinte, ocorre por uma certa coincidência a questão de toda o atentado, a frustração do atentado, e ato contínuo o presidente diz que foi tudo armação, ou seja, ou ele prevaricou por não ter informado as autoridades antes e a própria imprensa e todo mundo de que havia uma armação em curso, ou então ele está sendo profundamente irresponsável e está tentando intervir no trabalho do Poder Legislativo, que tem que ser independente do Executivo. Isso é motivo suficiente para impeachment. Mas você fala do processo do impeachment... Só um breakzinho pro Delari. Delari tá nervoso. Delari merece. É que tá dando muita audiência. O filho dele tá dando uma bela tá dando muita audiência. E aí ele pede break. Isso. Pra cair a audiência. Ele não gosta de ficar em primeiro. Pra dar chance pra cima. Pra dar chance. Ele gosta de ficar em terceiro. Isso, ele gosta de perder muito. Então nós vamos fazer um break. Reginaldo, por favor, um break pra Rede Rádio. A gente continua daqui a pouquinho pra você. E obrigado pela audiência. Vai lá. Muito bem, pois é. Falando, você falou do que protocolou o impeachment, que protocolou da CPI do dia 8, também tem CPI do MST, imagino que deve ter alguma coisa de lei de estatal, tem do saneamento, tá bom, mas quem pauta a votação é o Lira e o Pacheco. E se eles não quiserem, não vai votar e acabou. Como que faz pra votar? Porque... Concordo, é uma situação que... Você pode ficar lá falando... Então, porque é partido fraco. Então, ficou dois nomes, né? Qual que é a estratégia pro pessoal votar? Porque se não vota, mas foi aquilo que aconteceu lá atrás. Lembra que tinha um mapa do impeachment, o povo tinha que dizer se ia votar ou não. Não estava ainda certo que realmente aconteceu o impeachment lá atrás, primeiro até o Cunha. Sim, o Cunha que peitou assinar, né? Exatamente. Então até lá foi o quê? Foi pressão, foi falando na importância de
tirar a Dilma, o Brasil não aguentava mais. Gente nas Isso é ruas. política, a gente faz parte. O jogo é esse. Mas você conversa com o Lira e com o Pacheco? Claro, bom, pra na falar- verdade sim, a gente conversa com eles, mas a gente precisa também esperar a própria base do governo se manifestar em votações, porque ainda não está claro quantos votos tem. Teve uma única votação nominal de matéria do interesse, enfim, do governo e da oposição, que resultou, infelizmente, derrota do governo. Então teve só uma votação nominal, que foi a ampliação do PRA, que é um cadastramento rural, que teve 157 votos contra o governo e 120 votos a favor do governo. Já deu para dar uma ideia para fora da Câmara dos Deputados do tamanho da base do governo. Uma votação simples, que o governo normalmente jamais perderia no Brasil, por tudo que tem à disposição de verbas, cargos, etc. Mas claramente a primeira votação foi frustrada. E isso vai significando, assim, ao longo do tempo, ao longo das votações, um desgaste do governo. E eu acho que é isso que a gente vai acabar vendo com o passar das semanas. Por isso que o Lula ele tá com pressa de fazer as coisas, só que tá fazendo ao contrário. Indicar o Zanin pro porque Supremo. tudo que foi avanço, né, que é o negócio lá que você gosta, das privatizações, Lei da desburocratização, estatal, a lei da estatal, o Banco Central independente. Tá voltando às casas. Tudo isso aí, ele tá... Tudo que teoricamente foi avanço, que a gente pode ser que melhore aqui, ele voltou para trás. Daqui para frente, só para trás, né? E por que ele quer indicar, por exemplo, é o que dizem as fontes... Não ouvi dele, nem tenho esse contato, nem quero com o Lula. Indicar o Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque nesse momento se indicar... julgar, inclusive, pela eleição do Pacheco no Senado, que acabou sendo bastante expressiva diante da oposição do Rogério Marinho, né? Ao que tudo indica, hoje, no momento em que o povo ainda não está mobilizado para ir para a rua, passaria uma indicação dessa. Porque o Senado é ainda mais sensível ao povo na rua, porque é eleição majoritária. Sim. É a eleição em que, né, muitos que vão concorrer na próxima, ou o cara faz 30%, 40% dos votos, são 2 vagas, ou não se elege. Então tem uma grande massa de pessoas na rua protestando contra o advogado do Lula ser indicado para o Supremo, é fundamental para que essa indicação não passe. Você acha no que há Senado. possibilidade do Senado barrar por conta disso? Sem dúvida. Eu espero que não fosse... espero que não seja necessário o povo ir na rua. Mas quanto mais rápido for a indicação, esse deve ser o cálculo do Lula e do PT, mais chances tem de vitória. Porque hoje ainda o povo está bem desmobilizado. Mas é isso que eu falo para você dos otários, do canavial de otários que a gente tem. O próprio Lula falou na campanha desse ano. Exatamente. Na campanha desse ano, que é um absurdo você indicar um amigo pro STF. para estar na Suprema Corte. O Lula falou isso. Exatamente, na campanha. O Lula falou no na debate. campanha, e agora ele vai indicar o advogado dele para ser... Porra, mas aí parece que é... Pera lá um pouquinho, né? Pelo amor de Deus. Né? Mas olha, é difícil fazer essa análise também. Eu queria a sua análise menos romântica e mais racional de toda essa história. Só fazer uma pergunta? Pois não. Antes dessa pergunta maravilhosa que você falou. Você é holandês? Meu pai é nascido na Holanda, Mas você fala ele tem cidadania, holandês? fala holandês também. Ele fala holandês? Foi maravilhosa a sua raciocínio. Não, ele fala holandês. É que eu sempre quis saber de onde vem sua loirice. Ele fala holandês como se foi uma ótima. Não, ele fala holandês. Se puder responder em holandês, Até falar mas você é loirão assim da Holanda, então, é isso? Meu pai é holandês e minha mãe é descendente de alemães, né? Então, boa. Boa, Gugu. Mas você fala bem holandês. Dá pro gasto, consigo me comunicar. Dá uma palhinha aí pra gente. Dá uma palhinha. Wat willen jullie weten? Ik heb in Nederland 2 jaar gestudeerd, 1 jaar in Leiden en het 2e jaar in Amsterdam. Então eu disse, o que vocês querem saber? Eu estudei 2 anos na Holanda, 1 ano na Universidade de Leiden, outro ano na Universidade de Amsterdã. Enfim. Essa fera aí, bicho. Já Passamos no frequentou... teste? Passou. Só uma Bulldog. Um pouco de sotaque a gente achou, mas... o sotaque não tá tão bacana. Sotaque mais de Roterdã, mas a gente viu... A gente aceita. A gente aceita. Não saía do Meio da Bulldog. roça. É engraçado que meu sotaque não é de lugar nenhum na Holanda. É meio da porque roça. Aí o pessoal acha que eu sou da África do Sul, que foi durante muito tempo também uma colônia holandesa. Os africanos. Então, você veio da África do Sul, algo assim, se pergunta por causa do sotaque. Muito bem. Depois dessa pergunta muito pessoal... Perdeu minha linha de raciocínio, mas é uma super pertinente. Sem romantismo, eu lembro. Vamos lá, Zuzu. Não, sem romantismo, e eu quero você mais racional. Você é um cara que defendeu muito a Lava Jato, e eu recordo bem, você, inclusive em manifestações. O que aconteceu com o Sérgio Moro, que ele perdeu esse poder, esse capital político, que ele teve a oportunidade também de estar lá.
E o Moro foi várias vezes desacreditado. Qual que é a tua opinião e sua visão sobre Bom, tudo isso? engenheiro de obra pronta é uma profissão que não deveria existir, né? Porque a gente olha para trás e daí sabe como deveriam ter sido feitas as coisas, afinal de contas, nós vimos os erros que aconteceram ao longo do caminho. Sem retrovisor. Mas e por isso mesmo, eu vou começar com meia-culpa, que talvez seja meia-culpa de milhões de brasileiros de ter comemorado quando o Moro foi pro governo. Ele foi pro governo Bolsonaro, a gente achou que fosse uma grande coisa, afinal de contas era o juiz da Lava Jato. E havia os mais pessimistas ou menos românticos, como você acabou de classificar aqui, que diziam isso é um erro, nós precisamos de bons juízes, não apenas de bons ministros ou de bons políticos, assim como nós precisamos de bons promotores, bons jornalistas e assim por diante. Muitas vezes é um erro a pessoa passar para a política só porque é popular, porque é uma pessoa aclamada, etc. Mas ele foi com o objetivo de levar para o Poder Executivo aquilo que ele tinha de aprendizado do Poder Judiciário e hoje, pelo menos sob o meu ponto de vista, foi um erro, não deveria ter feito. Porque ele perdeu também a autonomia que ele tinha de juiz para passar a ser um funcionário de um presidente da República, independentemente de quem fosse o funcionário da presidência da República. Também é importante, só para fazer um contraponto a esse meu raciocínio, que eu já ouvi de algumas pessoas mais próximas ao ministro, mas se ele não tivesse ido para o governo, ele seria, e não tivesse vindo para a política e agora eventualmente se tornado senador, ele seria perseguido, como está acontecendo com Bretas, como está acontecendo com toda essa turma. Então é bom a gente fazer sempre o contraponto, nenhuma história olhada para trás é 100% de um jeito como a gente gostaria. Mas na minha visão, teria sido melhor ele continuar como juiz e assim por diante. E quando ele entra no governo, eu lembro claramente, o Bolsonaro diz que ele tem carta branca, que ele pode nomear quem ele quer e depois não é mais bem assim. São coisas da vida também que acontecem. Quando eu contrato alguém, eu peço para alguém trabalhar comigo, eu falo que ela tem autonomia, né? Mas eu também digo, existem certos momentos que a gente vai ter que conversar e tomar uma decisão conjunta, e se essa decisão conjunta não for do agrado de ambas as partes, pesa do patrão, né? Exatamente. Eu nunca vou contratar alguém e dizer, você tem carta branca total. Acho que foi um erro do Bolsonaro isso também. Ainda mais falar em público isso. Apesar de ele falar muitas coisas que depois ele mas o Paulo Guedes teve, né? Teve, mas o Paulo Guedes também foi em termos, porque teve muita coisa que o Paulo Guedes fez. O Paulo Guedes foi mais maleável ou flexível do que o Sérgio Moro. Acho que ele conseguiu ao longo do governo se adaptar a muitas medidas que o Bolsonaro pedia. Tanto é assim que a PEC dos precatórios, uma boa parte dela com furo no teto, na minha visão, não foi algo que agradou o Paulo Guedes, ou não ter privatizado tanto. Tanto é que uma boa parte da equipe dele, brilhante por sinal, acabou saindo do governo. Paulo Webel, da Secretaria de Desburocratização, o Salim, né, o quê? Porque estavam chateados com a lentidão do governo, muitas vezes não tendo todo aquele apoio. Agora o Lula vai taxar os carrinhos do Salim lá. O Salim tá ferrado. O Salim fez o L embaixo da mesa. Ô Salim, vai taxar esses carros. O Salim só pulou do cavalo quando o Salim fez o L embaixo da mesa. Será? Opa. Não, deixa eu dizer, eu duvido até porque ele foi, na minha visão, um dos mais íntegros do governo ao sair sem atirar. Exato. Pelo contrário, saiu falando que torcia para o governo continuar, Exatamente. que desse certo, etc. Acho que ele foi muito grande na saída dele, ele, o Paulo Webel, foram para mim exemplos de pessoas que estavam... E eu acho muito hipócrita, muita gente que é da direita, ou liberal, ou conservador, viver dessas intriguinhas e botar isso acima, né, de um projeto de país. Não, ele falou que ele veio aqui. Salim é gente boa, trouxe os livros e tal. Ele falou que não tinha vontade política, que ele não ia conseguir fazer nada no governo. Ia dar pra trabalhar. Os caras ficam travando. Ele não pulou do cavalo. Pulou. Ele falou que ele estacionou o cavalo. Pulou. Ele colocou o cavalo. Ele puxou a rédea e saiu de cima. Desceu na ética. Agora, o cavalo é alugado, não? Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Uma pergunta de futurologia. Ok. Mas a gente é gênio aqui e a gente pode prever o futuro. Ligue já. Certo? Temos esse Prever dom. pode. O Walter Mercado agora Temos tá esse terrível. dom. Ué, por que não? Vamos lá. Sensitiva. Por que não? Você tá acertando bastante. Por que não? Isso aí acerta. Tem um histórico. Se você... Saiu uma pesquisa agora que PT tem 30, Bolsonaro tem 20, que são petistas e bolsonaristas ferrenhos. Independentemente de qualquer coisa. Independente do mundo. Hooligans da política. Lula, faça o que ele... Números do que você gosta tanto. Eu vi. Aí eu pergunto a você, tem muita gente no meio que são esses caras que votaram
não como uma gazela votando. Né? Quando você vai votar no seu candidato, com alegria de saltitar, você vai saltitando, tem o dia da eleição. Você vai pulando na você vai urna. saltitando, você tira a foto da urna. Põe o jingle no Você carro. Vai com a camiseta. Você vai muito feliz. Acorda feliz. A gente tem uma grande quantidade de pessoas, uma grande quantidade no Brasil. E não é só no Brasil, é no Brasil e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão com o mesmo fenômeno. Que você tem o Trump, que vai lá junto aquela turma. A gente aqui tem o Bolsonaro, que fala que é da direita, extrema direita que eles chamam. E a gente tem a turma da canhota, que aqui é o PT, essas turmas aí do PT, PSOL, isso, MST, essa turma toda. E tem o Bolsonaro. Você não acha que abriu uma avenida muito grande para esses dois não entrarem lá na frente? Tanto o Trump e o Biden, que está cambaleando, Caindo da bicicleta. nos Estados Unidos. Não, eu sei. Não vai ter saúde mais pra... Não tá Não sei, cara. Não sei. sei lá. Se é Biden e Trump, o Trump tem muita rejeição, cara. Biden. O Trump tem muita rejeição nos Estados Unidos. Tem o Ron lá E que- aqui também você tem dois Uma caras com estradona aí. muita rejeição. Você não acha que abriu uma avenida aí para... É verdade. Sem dúvida. Pra Eu- Marcelinho O 2000. que você acha, É Marcelo? um fenômeno internacional. Olha lá, ó. O fenômeno da Ouve aí, ó. polarização é internacional. Mas a gente não pode esquecer, principalmente em países onde a disputa é presidencialista e que dois candidatos chegam ao eventual segundo turno. Nos Estados Unidos nem tem isso porque é por delegados, então é decidido logo de uma vez. Normalmente é o centro, é o meio que define a eleição, certo? Porque tem uma parte... Você não tem 50% mais um de trumpistas nos Estados Unidos, nem de republicanos, aliás, ou de, não sei se chamaria bidenistas, ou como chamaria, ou democratas. Então, sempre na história, quem consegue atrair melhor os votos do meio acaba tendo... O fiel da balança é o meio. afegão médio. É o afegão médio, é o meio, né? O que pode acontecer na próxima eleição, e eu acho que está se encaminhando para isso, é que esse meio seja maior do que foi na última eleição. Sendo um meio também maior como no passado já foi, né? Em eleições anteriores. Aqui no Brasil porque e nos aí, Estados Unidos. aí não é, cara. Vai ter que... Fechou a conta, hein? Não, que eu tô falando Não, assim. aí a conta é o seguinte, exatamente, boa observação, o que um cara como um Bolsonaro ou como um Lula vão fazer? Se eles observando isso, vão mesmo assim insistir e dizer, não, mas ou sou candidato ou tô fora, botando em risco eventualmente o campo deles, respectivamente, ficar de fora da presidência por mais 4 anos, ou se vão observar o cenário e dizer, não, peraí, tá na hora de eu Se tirar o posicionar time e de apoiar, campo. e só O apoiar. Lula, acho que a gente não corre o Peraí. risco de acontecer isso, porque eu espero que ele sofra Pera impeachment lá. antes, tá? Marcelo, você está, você está em primeiro lugar na audiência agora. Como Estamos você se ganhando da sente? Globo News e agora... Maravilha. Meu amor. Tarja. A gente precisa dar uma força. Olha o GCzinho. Toda vez que Eu a gente, Tarcísio. a gente verdade, precisa dar uma meu amor. força pra Globo News agora. Em 100 dias, Lula cumpre 1/3 das promessas. A felicidade. Que promessa. Olha Só só. promessa do Globo quê, né? News. Então, voltando ao nosso Nossa, assunto que ele aqui. mentiu em 2/3 não a meu ver, essa é a manchete, não é isso? O jornalismo já se fez 33%. Não, então, a notícia é os 33, não os quase 70. então, voltando, Exemplo de jornalismo. voltando ao nosso pensamento aqui. Porque a gente quer o quê? A gente quer um país mais moderno, mais legal. Sim. Não quer esses bolivarianos, Pagar um né? supermercado. Não quer essa confusão. Viver bem. Quer um país que funcione. Picanha. Eu acho que vai ser o cara. Quem é a pessoa ou o partido? Não é o partido aqui, porque aqui você pessoa. vê. Fica o Lira e o outro lá do Exato. Senado. Pachecão na E o gavetinha. Pacheco, Lira. É candidato, não partido. É nome. É o cara que vai conseguir tirar voto tanto da Os canhota dois. como da direita. É verdade. E é difícil, hein? É difícil sim. Polarizado do jeito A gente que já tá. tem, né? Nome. A gente já tem alguns exemplos Tarcísio aí. é um deles. O Tarcísio aqui de São Paulo, apesar dele estar no início do mandato, ele saiu muito bem na primeira pesquisa, acho que foi o quê? Foi da agora no final de Datafolha? semana que saiu uma pesquisa, ele é super bem aceito. É. 44% julgam ele Mas o como Alckmin ótimo. também era. É. O Mas Alckmin, assim, o Alckmin em Russomano- São Paulo, os caras amavam. O Alckmin Russomano fez também. um Russomano é cavalo 0-2. para- mas tanto era amado, Emílio, que ele foi ser vice do Lula e Sim, ajudou, agregou na exatamente. campanha do Lula. Pois é. Né, mais do que agregou o Braga Neto na campanha do Bolsonaro. E eu gosto do Braga Neto, me dou bem com ele, mas eleitoralmente
Vamos falar a verdade. O Alckmin teve muito mais apelo com a candidatura do Lula, inclusive aqui em São Paulo, onde a diferença do Bolsonaro para o Lula foi muito menor, inclusive do que em 2018. Né? Nós temos, então, o Tarcísio, tem o próprio governador Zema. É verdade, suspeito em dizer, agradeço. não posso falar muito, porque é do meu partido, mas ele foi reeleito em primeiro turno, então ele já tem 4 anos de bom mandato comprovado e conseguiu pegar grande parte do meio, porque ninguém é eleito em primeiro turno, né, sem um amplo apoio da sociedade como um todo. E tem outros que correm um pouco mais por fora, digamos assim, mas que podem ter a chance. De novo, eu sou suspeito em dizer, porque é governador do meu estado, o governador Eduardo Leite, e nós temos várias diferenças. O Novo sempre foi independente, tem vários elogios também por ter conseguido aprovar algumas reformas administrativas, mas várias críticas também em uma série de ações dele. Eu acho que o momento dele em 2022 era muito melhor, ele acabou indo por... ele foi para o segundo turno no Rio Grande do Sul por apenas 2 mil votos sobre o PT e venceu no segundo turno, mas também não foi uma vitória tão fácil mas ele tá assim. tretado lá, né? Mas tá aí, só para citar os nomes, ser justo, tem ele, tem o Ratinho Júnior, tem o Caiado, mas para mim quem desponta, isso eu falo por circular pelo Brasil e ouvir mesmo, são justamente Tarcísio e Zema. Agora, precisa ver o que o povo compra, né? Sim, ô Marcel, como que você vê essa situação da direita? Porque, como o Emílio falou no começo do programa, a turma, se for preso, não leva nem cigarro pra você. Você lá dentro, no Congresso, como que você vê... Eu pensei lá dentro da cadeia, já estava preocupado lá aqui. dentro do Congresso, como que você vê a direita se unindo? Porque o que a gente vê também, você faz o trabalho sério, a gente vê muito deputado TikTok, né, que só faz meme. Influencer. Então, eu queria saber como que é esse lance com a turma da direita para se unir e tentar tocar o país para o rumo certo. Não, mas, em primeiro lugar, os deputados precisam se conhecer melhor, porque a gente acabou de assumir. 1º de fevereiro foi o início do mandato e houve poucas oportunidades de votação. Em segundo lugar, esses deputados, os que já se conhecem e os que ainda estão se conhecendo, precisam trabalhar estratégias em conjunto. Eu sou vice-líder da oposição, nós somos no total 4 vice-líderes e o Carlos Jordi de líder, e eu tenho até esse momento somente elogios para ele e para os demais colegas de vice-liderança, porque tem trabalhado em conjunto, sentado independentemente de partido político, aliás, acima inclusive das predileções partidárias, para tratar de temas da oposição. Hoje mesmo, 18 horas e 30 minutos, nós temos uma reunião da oposição. Aí vem um recado da companhia aérea aí que tinha cancelado o meu voo, que eu vou pegar logo depois de sair daqui. Eu disse, vou ter que acabar ficando em São Paulo, porque eu vou participar dessa reunião. Somos só 5, a gente tem que estar organizado. Sim. E em conjunto. Aí no fim conseguiram me colocar num voo de outra companhia, vai dar para chegar em Brasília a chato tempo. ser oposição, né? Ser oposição é chato pra caramba. É o cunhado feio. É chato. Mas é necessário. Eu não sei, mas tem que trabalhar, é chato, mas ao mesmo tempo você tem um objetivo do qual você não pode se distanciar, que é o de fazer isso com seriedade. Mas você, e aí, você não consegue exercer. Por quê? Porque te coloca um monte de empecilhos. É muito mais difícil você ser oposição, porque você não consegue dar 2, 3 passos. Já te dão uma rasteira no segundo. Jogando pra baixo. Mas você tá mais animado. Eu acho que era Sempre mais jogando pra difícil fazer isso quando eu era independente, quando tinha tanta treta na direita e quando agora a gente vê que existe, olha... deixar a treta um pouco de lado. Questão de geração TikTok, etc. Tem gente que tem essa forma de se comunicar, eu não vou avaliar se é conveniente ou não, acho que cada um tem sua forma de agir. Por um lado, é bom ver que a esquerda era monopolista dessa forma mais escrachada de fazer. Até o Janones, isso é um absurdo, a forma como ele atua, né? E tá vendo que na direita tem gente que... acho que não pode chegar no nível de um Janones, mas pelo menos é páreo para incomodar numa tribuna. É importante ter essas pessoas, são um soldado raso na batalha e vai lá pro pau o tempo todo. E também tem os estrategistas que estão se organizando para fazer uma oposição séria e respeitada. Você tá mais animado, né, Marcel? Tá, porque a última vez, nossa senhora, animado, chorou, não? Quase chorou. Sabe de coisas. Estamos em primeiro na audiência. Aí, isso aí, bota lá, a Alexa. Globo News. Demora essa Alexa. Alexa, Globo News. Tem que falar direitinho. Nem quer. Ela não tá afim. Favor, repetir. Voltou. Trigueiro aí. Olha lá. Olha lá, ó. Lula, desmatamento zero não é tarefa fácil. Calma.
Calma, peraí. Então, por que ele agora virou Tá batendo recorde. Tá batendo recorde agora. Antes o fogo era brando, agora o fogo é pesado. Não, e agora é responsabilidade dos estados também, vocês viram isso? Antes era culpa do Ricardo Salles. O Salles, coitado. Agora não. Cadê o DiCaprio agora? Fazer um carinho aqui. E a outra mina lá? Não foi ele que disse que o mercado era uma entidade bolsonarista? Então, mas, Foi o Trigueiro que disse esse negócio. mas eu tava vendo lá. Ele cumpriu 1/3 das promessas. Que promessa? Quais foram? Eu nem lembro. Não tem promessa, não tinha plano. Cumpriu 3, cumpriu 1. Ele mesmo falou que se ele falasse, desse o nome de ministro, ele ia perder voto. Que plano de quê? Aumentou o salário mínimo. Foi para R$18. E disse que o MST não ia invadir terra improdutiva, né? Não é isso que ele falou? Tá aí agora as promessas todas. Tá certo. Mas isso também, isso aí é um atraso também. Isso é um atraso. Puta, isso é um atraso, cara. Isso é que é chato. O chato é o atraso, né? É o atraso. E o pior é que é para influência política, que o MST está fazendo isso para buscar cargo dentro do governo. Sim. Né? Para buscar a presidência de INCRA, etc. Lógico. Então o que eles estão fazendo? Pressão política, fazendo violência no campo. E essa turma aí não é terrorista, né? Não. Sim. Não, tem foice na mão, tem pau e pedra, arma inclusive. Arma pra caramba. Né? E aí o José Rainha tá preso aqui por extradição, não sei se já soltaram ele, mas até onde eu sei tá interditaram estradas, né? Que é crime de impedir o direito de ir e vir. Puseram, acho que... Depende de quem pra faz, colocar, é o que ele falou, é pra colocar a companheirada no INCRA. Isso, exatamente. É tudo balcão de negócio. Tudo é o partido. Isso. É o partido. Partido acima de tudo. A gente tá aqui pra pagar imposto. Quanto mais a gente puder pagar pra esses caras, eles são incompetentes. Sim. Isso a gente já vê claramente. É o IBS. Você já mostrou. Mauro Champin. E a gente tá aqui pra pagar a companheirada. E de fora também, Venezuela. E eles querem ficar lá. Ele queria 12. 12 anos. 12 anos. Não, mas 12 é... Não, e perseguindo quem produz. Lá no Rio Grande do Sul, a gente está sofrendo muito, porque houve aquele caso realmente absurdo de degradação no ambiente de trabalho, que foi feito um resgate do Ministério Público. Exatamente, de trabalhadores assim por diante, que estavam em condições realmente péssimas, mas aí botaram a culpa nas vinícolas. Depois só veio a Polícia Federal e diz, as vinícolas não tem nada com isso, mas aí o estrago já foi feito. Fizeram um TAC de 7 milhões de reais. Sabe para onde vai esse dinheiro, Emílio? Dos 7 milhões de reais que as 3 vinícolas acertaram no TAC, assinaram o TAC, assinaram o TAC. Que você assina com o Ministério Público. Termo de ajustamento de conduta. Entre outras coisas, inclusive dizendo que se responsabilizariam daqui para frente por coisas que a lei não obriga eles a fazer, que é acompanhar melhor, inclusive, o que acontece na atividade de terceirizados, que tem responsabilidade total sobre esse caso. Né? Então, o que eles fizeram dos 7 milhões do TAC, só 2 foram para os trabalhadores, os outros 5 milhões vão para entidades, ONGs sociais, ainda não definidas. Que cuidam deles, justo. Não tem nota. Tem cabimento um negócio desse? Sem nota. Muito bem, Marcel, muito obrigado por você ter vindo. Muito bom. O Marcel sempre passa. Maravilha. Segue firme. Delari gosta, junto. Delari gosta. Deixa eu passar o Instagram. Posso fazer um merchan só? Pode, claro. A vez passada eu esqueci de trazer o livro, mas eu pedi para deixar um assinado para cada um. O Fuzil foi o único que não ganhou. Eu também leio. Deixei com a Bia outra vez, e agora deixei um com ela. Não tem problema. Tá assinado. Então, política é coisa do diabo, escrevi junto. É uma pergunta, tá? Não é uma afirmação, não. Escrevi junto com o Thiago Alves, que é teólogo e vereador no município de Porto Alegre. Quem tiver interesse em mais saber sobre religião e política, etc. Não sei se deixar para você, mas esse aqui é do Fuzil, tá? Porque o teu já tá entregue. Onde que compra, a turma? Compra onde? Fuzil é muito novo. Compra na internet no site da editora Concórdia, tá? Concórdia, boa. Isso aí. O Fuzil é muito novo para ganhar as coisas. Dá uma página para ele. Tá vendo como a situação só... Deixa eu Rasga passar. a capa e dá pra... Obrigado, Emílio. O Instagram é Marcel Van Hatten. Tá aí para vocês, Marcel Van Hatten, que tem quase 1 milhão de seguidores. 1 milhão, quem sabe hoje, 1 milhão de seguidores aqui. Foi o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul. Tá lá em Brasília, deputado federal Marcel Van Hatten, vice-líder da oposição.